Eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Estão tendo muita dúvida? Estão deixando de fazer alguma? Se deixou de fazer alguma por causa de dúvida, porque não soube, não compreendeu direitinho, agora é a hora de tirar a dúvida, combinado? Vamos iniciar a nossa correção aqui, tá bom? Lá na página 88 do livro de gramática e ortografia, tem aquelas palavras que terminam com AM e ATO, que nós já vimos aqui várias vezes, Nós vimos que quando terminam com AM, geralmente são do pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e ATO do futuro. Então, vamos ler. Leia a frase. Os alunos curtiram as mensagens de parabéns pela formatura e compartilharão as fotos da festa. Então, eles curtiram, já aconteceu. Compartilharão está no futuro do presente. Ainda vai acontecer, aí é com ATO. Você sabia? O verbo terminado em AM indica passado, que é o pretérito, que nós temos 3. Nós já estudamos isso no início do ano. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o verbo terminado em ATO é o futuro. Complete as frases abaixo com os verbos no pretérito perfeito ou no futuro do presente. Ontem eles enviaram os convites, O verbo enviar. Nas próximas férias, Luca e Pedro viajarão. Os alunos já venderam todas as rifas. Os verbos para serem flexionados estão entre parênteses. No ano passado, os índices de analfabetismo no país diminuíram. No próximo ano, diminuirão ainda mais. Reescreva as frases no plural. O aluno falará com o diretor. Os alunos falarão com o diretor, No futuro, com a ATO, terceira pessoa. Meu primo perdeu o voo. Meus primos perderam o voo. A professora entregará as provas. As professoras entregarão as provas. Você dormirá aqui. Vocês dormirão aqui. Até aqui tá tudo direitinho? Vocês tiveram dificuldade? Deu para fazer direitinho? Então vamos prosseguir. Ele passeava pelo parque da cidade. Eles passeavam pelo parque da cidade. O gato caçará ratos naquele terreno baldio. Os gatos caçarão ratos naquele terreno baldio. Um dia, porém, viu algo no horizonte. Um dia, porém, viram algo no horizonte. O técnico pediu garra aos atletas. Os técnicos pediram garra aos atletas. Lá no capítulo 13, na próxima página aí, vai iniciar nesse livro de gramática e ortografia com numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, conteúdo também que eu já antecipei com vocês, Por isso que eu deixo para trabalhar o livro de gramática e ortografia depois, para haver uma maior facilidade, um maior entendimento, e quando a gente voltar nele, a gente está retomando conteúdos. Vamos ler aqui, leia o texto. Filhote de gorila, Lolô, nasce no zoológico de Belo Horizonte. Gorila é o primeiro nascido em cativeiro na América do Sul. Parto ocorreu na madrugada dessa terça, dia 5. Nasce em BH o primeiro filhote de gorila da América do Sul. Nasceu na madrugada dessa terça-feira, dia 5, o primeiro filhote de gorila da América do Sul, de acordo com a Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. A cria é de Lolô. A gestação durou 9 meses, mas foi anunciada em fevereiro deste ano. Como o filhote fica agarrado à mãe após o nascimento, ainda não foi possível a identificação do sexo. O pai é o gorila Leon. Ele chegou ao zoológico em outubro de 2013 para ocupar o lugar de Indiamin, que foi um dos moradores mais ilustres do zoológico da capital mineira por mais de 30 anos.
Leon veio da Espanha para formar a família com Lolo e a outra fêmea, Imbi. Estava disponível, né, no na globo.com/Minas Gerais em 2014. Então, essa notícia tem 6 anos já, tá? O que aparece destacado em vermelho no texto são os numerais. No texto, a que se refere cada numeral? O primeiro, ao filhote de gorila. 5, dia do nascimento do gorila. 9, aos meses que durou a gestação, tempo de duração da gestação. 2013, ano que o gorila chegou ao zoológico. E 30, anos que o gorila Idi Amin viveu no zoológico de Belo Horizonte. Você sabia? Numeral é a palavra que indica quantidade de seres e ordem, posição de um ser em uma série ou sequência. O numeral pode ser cardinal, indica número ou quantidade. Exemplo, a gestação do gorila, que nasceu dia 5, durou 9 meses. Os cardinais vai do 1 até o infinito, tá, gente? Ordinais indicam ordem, a própria palavra já está falando, olha, indica sequência, posição ocupada por um ser e uma série. Nasce em Belo Horizonte o primeiro filhote de gorila da América do Sul. Multiplicativo, indica multiplicação, quantidade. Exemplo, o zoológico espera o dobro de visitantes este mês. Fracionário, indica divisão, fracionamento da quantidade. Exemplo, 1/3 dos visitantes são crianças. Classifique os numerais em destaque de acordo com a legenda. 1 seria cardinal, 2 ordinal, 3 multiplicativo e 4 fracionário. Tá meio apagado, eu vou ler e vou falar. Tomei meio litro de suco. Meio é o quê, gente? Fracionário. Então, o primeiro número aqui é 4. Ó. Meu time terminou em primeiro lugar. Primeiro é ordem. Então, aqui número 2. Um gorila vive em média 25 anos. Quantidade, número cardinal. A terceira é número 1. Há 150 carros nos estacionamentos. Número 1 também, cardinal. Papai riscou um palpite triplo na loteria. Multiplicativo, número 3. Em dezembro, todos contam com 13º salário. 13º, ordinal. Meu primo completou 1/3 do álbum de figurinha da Copa. Fracionário, tá? Não estava visível o número, mas eu fui falando. Vocês pausem o vídeo ou retornem, mas tá tranquilo aqui, né? Voltando aqui para quem não ouviu bem aí, assim não entendeu bem. Meio, fracionário. Primeiro, ordinal. 25, cardinal. 150, cardinal. Triplo, multiplicativo. 13º, ordinal. 1/3, fracionário. Escreva por extensos numerais ordinais. Aqui, olha, 19º, 26º, 49º, 60 é 60º, 85, 85º, 200, 200º, 500, 500º e 1000, milésimo. A gente não usa tanto assim, por exemplo, do centésimo, tricentésimo, a gente não usa tanto. Mas a gente usa 40º, 50º, 60º, centésimo, milésimo, a gente usa muito, principalmente na disciplina de matemática, tá? Agora, essa aqui eu não pedi para fazer em casa. Nós vamos fazer juntos aqui, olha, 93. Escreva por extenso os números cardinais destacados nestas curiosidades de futebol. Olha aqui, 772 é o total de jogos realizados nas Copas do Mundo da FIFA. 772. 700 com C, tá? 2.228. 2.208. 64. 60 com um S no início e 2 S depois. 64.
18.000, aqui olha, 449. 3.587.538. Gente, nós fizemos a correção, né, da atividade que eu deixei de casa. Nós fizemos uma atividade junto que era sobre numerais também, que eu acredito que não houve dificuldade, porque eu já tinha antecipado esse conteúdo, né? Agora nós vamos iniciar, fazer a introdução de um novo conteúdo, tá bom? Esse conteúdo é muito importante. Vocês já sabem o que é, já tem uma noção, mas a gente vai aprofundar mais nele. Hoje é apenas a introdução e posteriormente vocês verão que vai haver um aprofundamento, né, maior. Nós vamos falar de frase. O que é frase? A gente sabe, quando a gente começa a ler, a gente começa pela letra. Aí a gente junta duas letras, a gente forma encontro vocálico. Quando a gente junta consoante com letra, aí a gente vai formar as dificuldades ortográficas, nós vamos formar os encontros consonantais e os dígrafos, né? E depois, com essas palavras, a gente vai formar as frases. Essas frases viram oração e essas orações viram períodos. Primeiro, nós vamos começar com a frase. Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma só palavra ou várias palavras, podendo ter ou não verbos. A frase exprime através da fala ou da escrita ideias, emoções, ordens, apelo. Por exemplo, que legal, é uma frase. Ordem, saia, é uma frase. Apelo, por favor, é uma frase. E tantas outras. A frase se define pelo seu propósito comunicativo, ou seja, pela sua capacidade de intercâmbio linguístico, transmitir o conteúdo satisfatório para a situação em que ela é utilizada. Exemplos. O Brasil possui um grande potencial turístico. Espantoso. É uma frase, é uma palavra só, mas é uma frase. Você entendeu? Teve sentido completo? Não vá embora. Silêncio. O telefone está tocando. Todas as frases aqui, mesmo com uma palavra, deu para a gente entender. Então, foram enunciados que tiveram sentidos completos. Observação. A frase que não possui verbo, verbo é aquela palavra, né, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. A frase que não possui verbo chama-se frase nominal. Na língua falada, a frase é caracterizada pela entonação que indica nitidamente seu início e seu fim. A entonação pode vir acompanhada por gestos, expressões de rosto, do olhar, além de ser complementada pela situação em que o falante se encontra. Esses fatos contribuem para que frequentemente surjam frases muito simples, formadas apenas por uma palavra. Rua. Estou mandando alguém para a rua, né? Ai. Ai é até uma interjeição, mas é uma frase também. Essas palavras dotadas de entonação própria e acompanhada de gestos peculiares são suficientes para satisfazer suas necessidades expressivas. Na língua escrita, a entonação é representada pelos sinais de pontuação, né? Ponto final, interrogação, exclamação, os quais procuram sugerir a melodia frasal. Desaparecendo a situação viva, o contexto é fornecido pelo próprio texto, o que acaba tornando necessário que as frases escritas sejam linguisticamente mais completas. Essa maior complexidade linguística leva a frase a obedecer regras gerais da língua. Portanto, a organização e ordenação dos elementos formadores da frase devem seguir padrões da língua. Por isso é que as meninas estavam alegres. Constitui frase. As é um artigo, meninas, substantivo, estavam, verbo, alegres, adjetivo.
E é uma frase que tem um sentido completo, uma frase declarativa afirmativa, tem um ponto final, né? As meninas estavam alegres. Enquanto se eu falasse, olha, alegres meninas estavam as. Mudei tudo de lugar, não é considerada frase na língua portuguesa. Tá bom? Frase nominal e frase verbal. Contrariamente à frase nominal, uma frase verbal é a que apresenta verbo, né? Então, a frase nominal não possui verbo e a frase verbal possui verbo. Meu filho comeu o bolo todo. Cadê o verbo aqui? Olha, comeu, né? Que está no pretérito perfeito. Sua irmã já acordou? Acordou também é um verbo que está no pretérito perfeito. Hoje é segunda-feira. É uma forma flexionada do verbo ser, está no presente do indicativo. Então, as frases que possuem verbos são chamadas de frases verbais e as frases que não possuem verbos são chamadas de frases nominais, tá? Como eu iniciei a aula, a videoaula, é uma introdução desse conteúdo, tá bom? Gente, eu estou deixando aqui hoje, de para casa, páginas do livro de gramática e ortografia. Por que tem essa quantidade? Porque são conteúdos que nós já estudamos. Se tiverem alguma dúvida, né? Vocês põem um ponto de interrogação que a gente vai voltar na próxima videoaula fazendo a correção. Combinado? Fica a dica aí, ó. Faça a atividade direitinho. Assim não vale. Cadê você, hein? Tô com saudade, continuo com muita saudade de vocês, tá? Por hoje, nossa videoaula fica por aqui. Que Jesus abençoe cada um de vocês e abençoe a família de vocês todos os dias da sua vida. Até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.